Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Eu quero convidar os irmãos, sem perca de tempo, para que possamos abrir as nossas Bíblias, no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João. Vamos ler os versos 20 e 21. Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho mesmo, não é a carta não. Capítulo 17, versículos 1 e 2. Tema do nosso retiro. Pronto, está aí. Que nos diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bendito seja o nome do Senhor. O capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu João, ele contém a oração mais magnífica já escrita, registrada aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E registrada em toda a Escritura Sagrada. Para muitos estudiosos, esta oração ela foi feita ainda no cenáculo, após o Senhor instruir os seus discípulos. Eles cantam o hino tradicional da Páscoa, e eles partem agora em direção ao jardim do Getsêmani, um lugar onde já era apropriado, escolhido por eles para ali eles orarem juntos. É interessante também observarmos aqui que esta oração feita por Jesus, ela nos dá um grande privilégio. Qual privilégio é esse? Ela podia não estar registrada na Bíblia Sagrada, mas nesta oração nós temos o privilégio de ouvirmos o Filho conversar com o Pai, próximo já da sua morte no Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos esse diálogo maravilhoso entre o Filho e o Pai, feito poucos minutos antes, pouco tempo antes, dele se entregar por cada um de nós, pecadores. Nesta oração, além de Jesus ele orar por si mesmo, ele também vai orar pelos seus discípulos. E nesta oração, Jesus vai fazer 3 pedidos pelos seus discípulos. O primeiro pedido, ele vai orar para que Deus os guarde. Ele diz: Pai, guarda-os no teu nome. O segundo pedido que Cristo faz nesta oração é para que eles sejam santificados. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 7, ele diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. E o versículo 8 ele diz: porquanto quem despreza essas coisas, não despreza o homem, mas Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Então, no capítulo 4 da primeira carta também de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 3 diz que esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É o segundo pedido que ele vai fazer para que o Pai os santifique. E o terceiro pedido que ele faz ao Pai é para que eles sejam um, assim como o Pai também era um. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É interessante observarmos no versículo 20 que a oração feita por Cristo pelos seus discípulos, do versículo 1 ao versículo 19, escute isso, a oração ela é feita no presente. No versículo 20 em diante, a oração ele vai dirigir ela para o futuro. Então, versos 1 ao 19, Jesus ora no presente. Mas a partir do versículo de número 20, Jesus vai orar para o futuro. Bendito seja o nome do Senhor. E é interessante na oração que ele faz aqui, para o futuro,
Jesus ora pelos que já haviam nascido, ele ora também pelos que ainda viriam a nascer, e também ele mostra que ele ora como todos já existindo. Vou repetir, Jesus ele ora pelos que já existiam, ele ora pelos que ainda iriam nascer, e vendo todos como já existindo. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Eu e você ainda não existia, mas Deus já nos contemplava até mesmo nessa tarde, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Coloca para mim Salmo 139, versículo 16. Esse dia já estava agendado na agenda do céu. Na nossa não estava, porque na verdade nem existimos ainda, mas na ótica de Deus, na agenda de Deus, já estava tudo programado. Olha o que ele diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Algumas versões ainda o embrião. Você não estava na verdade nem formado, mas Deus na verdade já te contemplava. E aí é o que ele diz: e no teu livro todas estas coisas foram escritas, a quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas haviam. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que aonde você já chegou até agora, e o momento que você ainda vai viver aqui, o tempo que você existir aqui, já está tudo agendado nos céus. Vou repetir. Tem quantos anos, Mateus? 27, foi revelado agora. Os 27 anos que o Mateus tem, que ele já viveu, já estava programado por Deus, segundo aí, e o que ele ainda vai viver para frente, já está tudo também programado, porque ele disse que, quando ele viu o seu corpo ainda informe, ele disse que no livro de Deus, todas as coisas foram escritas, cada uma delas, dia após dia, quando nenhuma delas havia. Você consegue explicar isso? Algo que está escrito sem antes existir? Diga comigo, Deus é atemporal. Ele não está preso ao tempo. Só quem pode fazer isso é Ele. Paulo diz que Ele chama as coisas que não são e já considera como já existisse. Talvez o que você vai ser ainda para frente, para você não existe, mas para Deus já existe. Ele já sabe o que você vai ser, em que você vai se formar, aonde você vai morar ainda, pode mudar de cidade. Deus já sabe tudo, já está tudo programado. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele ora como todo já existindo. Glória seja dado o nome do nosso Deus. Existe uma coisa nesse versículo 20 que me prendeu também a atenção. Ele diz: eu não oro somente por esses, mas por aqueles. O que ele está querendo dizer aqui? Eu não oro só por esse, ele está dizendo, para que ninguém pense que esses aqui são mais preferidos, que eles são únicos, a quem eu amo e a quem me entregarei por eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa quem o aceitou primeiro, ele está dizendo, eu não oro somente por esses que estão aqui, o privilégio não são deles, por já existirem. Eu quero dizer uma coisa, não importa quem o aceitou primeiro, a unidade de Deus para ser vivida, ela é para todos nós. Todos podemos usufruir dessa unidade, porque Deus, Ele nos deu cada uma destas coisas para todos nós vivermos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então ele roga também por aqueles que ainda iriam nascer. E está eu e você, estamos aqui colocados dentro desta parte. Versículo 21, nós vamos falar de 4 unidades nas Escrituras Sagradas. Primeira unidade que eu quero tratar com os irmãos nesta tarde. Glória a Jesus. Escute só isso daqui. A primeira unidade é a unidade entre as 3 pessoas da Trindade Santa. É bem verdade que o próprio Martin Lloyd-Jones, que apenas no capítulo 17 de João, escreve 4 livros, ele chega a dizer que ninguém conseguirá entender esta questão da unidade na Trindade. Será que você pode entender isso? Quem poderia entender tal coisa? Olha só, esta unidade que ele está falando das 3 pessoas da Trindade Santa, essa unidade está inteiramente além do entendimento humano. Pois como pode 3 ser 1 e 1 ser 3 ao mesmo tempo?
Como pode 3 pessoas ser uma e uma ser 3 ao mesmo tempo? Quem consegue explicar isso? E de acordo com as escrituras, Deus subsiste em 3 pessoas, e contudo que as 3 pessoas são um só ser, uma só substância, 3 pessoas, e todavia não 3 deuses, porém um só Deus. Dá um nó, não dá na mente da gente? Você já parou para pensar? Como pode 3 ser 1 e 1 ser 3? Marcelano, coloca para mim João 14, versículo 7 ao 11. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Espera ainda, quem está na terra quem é? É Jesus, sim ou não? Mas ele disse o quê? Volta lá, pronto aí. Ele diz, se vocês me conhecessem, vocês iam conhecer também o meu Pai. E já desde agora, vocês o conhecem ele. E o tendes visto. Mas João chegou a dizer no capítulo 1 que o Pai ninguém viu, mas o Filho que estava no seio do Pai, ele o revelou. Mas aqui ele diz que ele já tem visto o Pai. De qual forma que ele já tem visto? Verso 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas ele acabou de dizer que eles já tinham visto o Pai. Mas ele pede para ver o Pai. Verso de número 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele está dizendo, deixa eu fazer a ilustração aqui. Ele está dizendo isso aqui, ó. Olha só que coisa linda. Ele está dizendo, ó, essa garrafa, quando eu coloco água aqui, essa água aqui é diferente dessa, sim ou não? Sim ou não? Não. É a mesma água. Ele está dizendo, eu e o Pai temos a mesma fonte, temos a mesma essência. Se eu estiver aqui e ele estiver aqui, não faz diferença, porque nós somos um só. Quem vê a mim, ele vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Somos inseparáveis. Tanto faz estar com você agora, o Espírito, o Pai ou o Filho, porque eles 3 são um. O Filho ressuscita, o Pai também e o Espírito também. O Filho, na verdade, ele restaura o Espírito e o Pai também. Que um faz, o outro faz. Por isso que eles são 3 e ao mesmo tempo são um. Eles são 3 em pessoa distinta, mas eles são um num único Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Versículo 10. Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas. Ele está dizendo, o que o Pai faz, eu faço. Vocês não precisam ver ele, vocês já estão vendo ele na verdade, porque ele está em mim. Quantos entendeu, pode dizer amém? A segunda união que a Bíblia fala é das 2 naturezas de Jesus. Nós vemos aqui Jesus, perfeito Deus e perfeito homem. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E contudo, ele não é 2 pessoas. Jesus, ele tem 2 naturezas, mas ele não é 2 pessoas. Você sabia que um dos maiores erros dos pregadores, e quem sabe, não sei, por falta de informação, ou para querer causar emocionalismo nas pessoas, é costume eles dizerem, como o homem ele teve fome, como Deus ele é o pão vivo que desceu do céu, como o homem ele foi fraco, como Deus ele é o todo poderoso, como o homem ele fez isso, como Deus fez aquilo, aí ele é 2 pessoas. Não é mais uma. Jesus é uma pessoa com 2 naturezas. Tudo que ele fez como o Deus homem encarnado ao mesmo tempo, porque não pode separar as 2 naturezas. Ele é um. Ele não é 2 pessoas, ele tem 2 naturezas. É diferente.
Os milagres que ele fez como Deus e fez como homem. Se eu disser que ele fez os milagres só como Deus e não o homem unido ao mesmo tempo, sem separar, eu vou dizer que Pedro era Deus, porque Jesus não curou com a sombra, Pedro curou. A Bíblia diz que quando Pedro passava, colocava os enfermos demoniados nas calçadas, e quando a sombra dele tocava, os demônios corriam e as pessoas se levantavam curados. Ele era Deus? Não. Tudo que Jesus fez, ele fez como homem e Deus ao mesmo tempo. Ele não é duas pessoas, ele é uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma terrena. Quantos podem entender isso nesta manhã, nesta tarde? Bendito seja o nome do Senhor. Os teólogos chamam a união do divino do homem, Jesus, de uma união hipostática, que vem do grego hipóstase. E o que significa? O modo de ser pelo qual qualquer existência substancial recebe individualidade independente e distinta. Ele tem duas naturezas, mas ele não é duas pessoas. Se você disser que ele fez uma coisa com uma com o outro, ele já é duas pessoas, já não é mais uma. Quem entendeu pode dizer amém? Em terceiro lugar, nós vamos nos deter mais na última unidade. Em terceiro lugar, a Bíblia fala da união do seu povo com ele, e isso fica claro em todas as partes da Escritura. Mas eu vou pegar uma como exemplo aqui, para começarmos. Capítulo 15 de João. Glória a Jesus. Depois a gente canta aqui, né, para fazer um movimento, né? Na hora da palavra, eu não me preocupo com pregar na hora da palavra, não ter barulho, não ter grito, não ter língua estranha. Eu prefiro que você fique aprendendo e absorvendo o que Deus vai falar. Aí o avivamento vem depois. Eu vi uma vez a Isabel Cristina pregando lá em Rússia. Ela é amiga daquela irmã fortinha que a irmã Branca trouxe, a Aparecida Bosch. Prega naquele estilo para maior. E aí eu lembro que ela pregando naquela manhã, lá na sede em Rússia, um se levantou e foi falar língua estranha, fazendo aquele movimento, ela disse, senta, porque é hora de ouvir. Quando alguém queria explodir mistério, ela, é hora de ouvir a palavra. Quando terminou a palavra, ela disse, agora você quer pular e quer falar língua estranha, aí agora é a hora. Foi muitas pessoas batizadas naquela manhã. Porque quando a palavra está sendo ministrada, e eu fecho meus olhos e fico só na língua estranha direto, quando terminar, me perguntar o que foi que eu preguei, ninguém sabe. Este é o momento de aprender, e depois o momento de ser avivado. Cada parte tem o seu momento dentro do culto. Mas vamos aqui devagarzinho. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim. Olha só a união que ele está mostrando. E eu em vós. E como a vara de si mesmo não pode dar fruto, guarde isso daqui. A vara de si mesmo não pode dar fruto, guarde isso. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se eu e você não estivermos em Cristo, não tem fruto, não tem vida santa, não tem comunhão com Ele, nós precisamos estar nele, Ele é a base. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e o lançam no fogo e... Rapaz, é muita pena, não? Se não estiver, aí é cortada, já é uma dor. Depois de cortada, vai secar, vai morrer. Depois, como se ainda não bastasse, ainda taca no fogo ainda. E aí depois sabe o quê? Arde. Agora vem para cá para você entender essa questão aí. Diga comigo, sozinho, um ramo é frágil, imprestável, servindo apenas para ser queimado. Diga comigo, o ramo não é capaz de gerar a própria vida. Antes, deve tirá-la da videira. Você e eu sozinho não somos capazes de gerar vida. Diga para o seu irmão, a vida que você tem,
Você só a tem porque ela provém da videira. A videira verdadeira é Cristo. A nossa vida depende dele. Jesus diz, porque eu vivo, vós vivereis. Quantos podem adorar o Senhor nesta tarde? Bendito seja o seu nome. Nós sozinhos não geramos vida. A vida é gerada através da pessoa bendita de Jesus. É Ele que nos dá a vida, porque diz, a vida eterna vos dou. Nós só temos vida porque Ele é quem gera a vida. E se nós formos arrancar da videira, o galho vai secar. Quem entendeu diz amém? Glória a Jesus. A vida é gerada nele. É dele que nós devemos tirar esta vida. E Cristo está falando aqui justamente de unidade. Para o ramo permanecer vivo e dar fruto, precisa estar ligado e unido à videira. Olha o que diz Colossenses 2, versículo 2 e depois versículo 19. Colossenses 2, 19. Convidar a igreja para ler, para a gente, descansar um pouco. Os irmãos acordar também no 3. 1, 2, 3. Verso 19. Se pegar só e não ligar a cabeça, está dizendo que nós não é para buscar na cabeça, mas volta o 18 para você entender. Ele diz, ninguém vos domina a seu bel prazer como pretexto de humildade e culto dos anjos, mantendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Aí ele vai dizer, e não ligado, está dizendo que eles estão inchados, eles estão carnal e não ligado à cabeça. E a cabeça provém o quê da cabeça? Ele vai dizer, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Diga comigo, se eu estiver ligado à cabeça, eu vou crescer em aumento de Deus, em conhecimento de Deus. Para você ter o conhecimento de Deus, você precisa estar ligado a Cristo, que é a cabeça. Uma vez ligado nele, você vai ter poder, crescimento, você vai ser uma pessoa diferente. Os outros vão olhar para você e vai notar realmente Cristo na sua vida. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 16. 4 e 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em todas as vezes que nós estamos ligados nele e ligados entre nós, esse corpo, ele aumenta. Esse corpo funciona direito. Esse corpo, os seus membros, não há empecilho. Ele funciona bem como ele diz aí. Eu acho tão interessante quando Paulo ele usa a questão do corpo, tanto aí como em Coríntios. É tão interessante que, quando você olha, talvez você não ache tão bonito os seus pés, quanto você acha o seu rosto. Mas você quer ficar sem o seu pé, sim ou não? Não. Porque os seus pés é que lhe leva para os lugares. Talvez tenha coisa em você que você olha, que você não se agrada. Mas ele está aí porque ele tem uma função. Deixa eu aplicar para você entender isso daqui. Talvez eu e você olhamos para a gente na igreja, porque os membros aqui do corpo é aplicado nas pessoas da igreja, nos membros dela. Talvez você possa não simpatizar com alguém, mas essa pessoa é tão importante no reino quanto você e eu. Talvez não é um obreiro, talvez não tenha uma função na igreja, mas talvez para Deus é mais importante que quem tem um cargo. Porque às vezes temos uma função na igreja e não exercemos como deveríamos exercer. E às vezes aquela pessoa não tem, nunca foi olhada, nunca foi observada, nunca foi chamada, mas Deus conhece a vida que ela tem com Deus em oculto. Pode estar escondida dos homens, mas está vista pelos céus. Bendito seja o nome do Senhor.
Glória seja dada o nome dele. Então Paulo dizendo, esta operação de cada parte, ele faz o aumento do corpo. Todos nós somos importantes para Cristo. Aqui não tem ninguém maior do que o outro. O único grande que tem aqui se chama Jesus. Ele é que é o grande. Quem entendeu diz amém. Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute isso. Nenhum cérebro pode agir sobre um corpo desintegrado, desorganizado e desfeito em pedaços. Não é forte isso? Nenhum cérebro ele vai agir sobre um corpo que está feito em pedaços, que está desintegrado. Se algum membro do Juscelino chegar a adoecer, por exemplo, um braço, ao ponto de ele não conseguir movimentar, o cérebro pode passar a mensagem que quiser para movimentar, ele não movimenta. Você sabe por que muita gente já não consegue ouvir o comando da cabeça que é Cristo? Porque está doente. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para te restaurar e fazer você ter vida novamente com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Uma piedade egoísta, irmão, rompe essa união com a cabeça. E é difícil entender como dois cristãos que dizem servir ao mesmo Senhor não conseguem andar em união. Você já parou para pensar nisso? Como eu digo que eu sirvo ao mesmo Senhor, mas eu não consigo andar com Mateus. Eu não consigo andar com Juscelino. Deus te trouxe aqui, e não só você, porque quando a gente prepara uma palavra, o primeiro a ser cortado por ela somos nós. Deus nos trouxe aqui para nos ensinar a amar a pessoa independente do que ela é, e respeitar as diferenças, e poder conviver com isso para poder estarmos ligados nele. Não tem como eu estar ligado ao Mateus, sem eu estar ligado com Cristo. Não tem como eu estar ligado com Cristo, sem estar ligado com Ele. Porque eu vou já mostrar aqui para vocês que João diz que aquele que não ama o seu irmão ainda está em treva. A minha unidade com ele também depende da unidade com a igreja. Porque se eu não for um com Mateus, não posso ser um com ele. Se eu não for um com ele, não posso ser um com Mateus, vice-versa. Depende um do outro. Para me manter uma unidade com Cristo, eu tenho que manter uma unidade também com a igreja. João diz, se você não ama o seu irmão que você vê, como você amará Deus que nunca viu? Glória a Jesus. Amém? Sabe o que foi que o grande líder do indiano diz, Gandhi? Quando lhe perguntaram qual é o maior empecilho para o crescimento do cristianismo na Índia, ele respondeu, os cristãos. Quando perguntaram a Gandhi, Gandhi, por que na Índia o cristianismo não está desenvolvendo, Gandhi? Ele diz, pelos cristãos, eles são um empecilho. Você consegue entender? Lembra que já foi pregado várias vezes e está no texto, para que eles sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Lembra que o sentido de ser um é para que o mundo veja Cristo e saiba que Deus enviou. Então, por isso que ele diz, sabe o que ele não cresce o cristianismo na Índia? É porque não há uma ligação entre os próprios cristãos. E se não há, a Índia não vê Cristo. Então Deus nos trouxe essa tarde para entendermos que a igreja precisa estar mais unida do que nunca, porque precisamos levar outras pessoas aos pés de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Efésios 4, 1 ao 6. Rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis com medida a vocação com que fostes chamados, com toda humildade e longanimidade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos, guarde a palavra que eu vou já falar nela, uns aos outros suportando em amor. Verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade de quem é? É do Espírito. Se é dele, não pode ser criada porque ela já é existente. E ela não é algo que existe na terra, ela é algo do
céu. Aí ele vai dizer, há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só fé, uma só esperança da vossa vocação. 5, um só Senhor, uma só fé, melhor dizendo, um só batismo. E o 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em torno. Volta lá o versículo que fala, suportando uns aos outros em amor. Ele diz que você foi chamado, é um só corpo, é um só Espírito, é uma só fé, é um só batismo, é um só Deus, é um só Senhor. Só existe um. Ele está mostrando aí o processo aí, que essa unidade é só um. Não existe dois. Não existe dois corpos, só existe um. Eu estava no Parque Silvana pregando, a doutrina estava dizendo lá, que alguém diz assim, a minha igreja é a verdadeira. E eu estava dizendo ali, que existe uma igreja que quem está nela e sai, no caso, a igreja do véu. Se você congregar nela e sair dela, o ancião, que lá não tem pastor, ele vai dizer, volte porque você caiu da graça. Ele diz que você não está mais na graça e faz parte da Assembleia de Deus ou qualquer outra, porque ele diz que ela é a igreja verdadeira e só existe ela. E eu estava dizendo, só existe uma igreja verdadeira em todo o universo, e essa igreja é chamada o corpo de Cristo. E ele é feito pela mundial, pela universal. Se for igreja, não for seita, em cada uma delas, ainda que umas menos que as outras, mas em todas elas vai ter gente salva. Porque a igreja verdadeira não é a denominação, a igreja verdadeira é o corpo. Só quem é corpo de Cristo, levante a mão para adorar nesta tarde. Você faz parte desta igreja, que é o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele, suportando uns aos outros em amor. É interessante que o termo aqui no grego, suportar, não é aguentar o outro com resignação inflexível, severa e rígida, mas servir de amparo, de suporte. Quando a gente olha no texto, diz assim, ó, suportando-vos uns aos outros, aí vem aquela questão. Vixe, lá vem fulano. Só suporto ele porque a Bíblia manda suportar. O suportar bíblico não é esse que o texto está dizendo aqui. Se você pensou isso toda a vida, eu vou ter que decepcionar você. Suportar não olhar para alguém, no contexto da Bíblia aqui, olhar para ele assim, oh Jesus, me dá graça, tem que suportar essa criatura. Paulo não está tratando disso. Deixa eu dar uma explicação de suportar aqui. Nós podemos aplicar esse suporte, que também ele tem um sentido de carregar. Nós aplicamos de qual forma? Quando a gente vai replantar uma árvore que foi tirada, é comum, como ela ainda vai ter que se enraizar melhor de novo no chão, é comum replantar e colocar uma estaca para que dê firmeza a ela, um suporte para que ela fique segura ali. Ou quando vai puxar uma laje numa casa, é comum você colocar aquelas escoras por baixo, para que aquelas escoras sustentem a laje. O suportar uns aos outros aqui, não é suportar, aquele suportar já enfadonho, já não querendo, como só porque a Bíblia está pedindo, não. O suportar aqui é ajudar, é carregar. E não dizer só aguento, porque a Bíblia manda eu aguentar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, ó, é suportando em amor. E quem ama não é pesado levar. Quem ama, leva com facilidade, sabe entender. Paulo chegou até a dizer, se eu comer carne, escandalizar meu irmão, eu não como. E para ele não era pesado. Porque Paulo chegou até a dizer que para que o irmão mais fraco, ele diz assim, ó, Deus também morreu por ele. Olha como é lindo quando ele diz isso. Deus também morreu por ele. Se você não consegue fazer isso, para que o teu irmão alcance o céu também, esta unidade está longe ainda de nós. Suportando uns aos outros em amor. Glória a Jesus. Se nós amássemos uns aos outros de verdade, e se realmente amássemos a Cristo, jamais excluiríamos ninguém de nenhuma igreja, e estas não excluiriam nunca alguém que fosse discípulo de Cristo.
Se eu disser que eu amo a Cristo, mas eu excluo um discípulo dele, este amor é falso, não é verdadeiro. Sim ou não? Você sabia que na hora da ceia, o discípulo mais amado por Cristo foi Judas? Sim ou não, Tadeu? O bocado molhado, quando ele dá ali, Jesus estava dizendo para ele, né? A Bíblia diz que, lembra daquela mulher? Teus pecados são perdoados porque muito amou. Quando Jesus pega aquele pedaço ali e entrega a ele, eu fico imaginando o coração de Judas naquele momento, ainda que o diabo já nos coros dele. A Bíblia não diz que o diabo já tinha entrado nele? E que eu acho mais lindo ainda é que no jardim, só um dos evangelistas diz assim, ó: amigo, a que vieste? Você seria capaz de alguém, e não é nem inimigo não, é dentro da igreja, mas só porque você não suporta um pouco, saber que ele fez algo com você, você olhar para ele e dizer: amigo, a que vieste? Eu fico imaginando as várias ocasiões dos discípulos mostrando um espírito egoísta, competitividade, desunião no meio deles, um querendo ser maior do que o outro, uns pedindo mais ousado que o outro. Permite que lá na tua glorificação, no teu reino, eu fique de um lado e o meu irmão aqui do outro. Fica logo, a gente logo, né? Os outros ficam mais lá, ficam aqui de cada lado. Aí Jesus pergunta para eles: vocês podem beber o caso que eu vou beber? Aí ele diz: podemos. Ele diz: na verdade vocês podem mesmo, vão poder mesmo. Agora sentar à minha direita e à esquerda é só para quem o Pai tem reservado. Não é para quem quer, é para quem o Pai reservou. Repare que sempre está no coração dele essa questão de maior. Jesus pega logo a criança, coloca no meio, vai ensinar eles a questão da humildade. Para se tornar um, tem que ser humilde, irmãos. Sim ou não? Tem que ser humilde. Eu acho interessante que João Batista, ele vem numa série de mensagens, né? E a mensagem dele vem dizendo: olha, no meio de vocês aí tem um, que ele vem após mim, mas ele já é primeiro, porque já existia antes de mim, viu? Ele já começa logo assim. E olha que, aí Jesus vai dizer assim, ó, ele diz: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Aí vem Jesus e diz que João não tinha nascido de mulher, e Jesus também nasceu da mulher, mas ele está falando do nascimento normal de homem com a mulher. Ele não precisou de um homem para nascer. Do nascido de mulher diz: não tem ninguém maior do que João Batista. Mas todos quanto forem menor do que o João, será maior no reino. E aí eu costumo dizer, o difícil é ser menor do que João. Ele diz que quem conseguir ser menor do que ele, aí vai se tornar maior do que João. Agora, difícil é ser menor do que ele. Porque enquanto Deus outro briga, quando alguém está se levando pregando melhor, e a pessoa já fica enciumado, querendo derrubar, aí alguém chega e diz assim: ei, João, aquele que tu batizou no Rio Jordão, estão seguindo a ele, está errado. Tu batizou, tu é maior, tem que seguir é você. Eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo. Quem tem a noiva é o noivo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Alamanderia. Aleluias. Ele está mostrando aqui, irmãos, nós precisamos suportar uns aos outros, amar, em amor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos excluir ninguém da igreja, não temos esse poder. Escute o que foi que disse o pregador puritano Thomas Brooks. Ele chegou a dizer: a discórdia é a divisão, e a divisão não condizem com cristão algum. Escute. Ele diz: não causa espanto os lobos importunarem as ovelhas, mas uma ovelha afligir outra é contrária à natureza e abominável. Vou repetir isso aqui que é muito forte. Ele diz: não causa espanto os lobos importunar a ovelha, porque é o papel dele matar. Agora ele diz: mas quando é a ovelha que faz o papel de lobo,
Ele diz, é contrária à natureza dela e abominável. Você é lobo ou ovelha? Diga, eu sou ovelha. Mais forte, irmão, para o diabo ouvir, eu sou ovelha. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos ovelhas, e o papel da ovelha é fazer o quê? Amar uns aos outros. Ela não pode ser contrária à sua natureza. Olha o que diz 1 de João. Nós estamos tratando a questão da unidade. Eu escolhi, irmão Tadeu, direcionado por Deus, na minha parte de estudo, tratar mais da questão da unidade entre nós mesmos, para a gente saber andar um com o outro, para que o céu manifeste a sua glória sobre nós e o mundo possa ver Cristo em nós e querer. Lembra que a igreja lá de Atos, ele dizia que eles caíam na graça do povo? Quando o povo olhava para o jeito da igreja se comportar, eles diziam, eu quero ser também. E detalhe, era a morte, era gente sendo degolada, gente sendo despedaçada, mas o povo ainda queria ser um deles. O que é que levava uma pessoa a olhar para a igreja morrendo e querer ser como ela? Porque ele entendia, algo diferente tem aí. Como pode alguém morrer por alguém desta forma? Tem alguma coisa diferente. Eles caíam na graça do povo. Quem tinha 2 túnicas, pegue uma. Porque o outro não tinha. Era assim, a Bíblia diz, ninguém dizia que coisa alguma era propriamente sua. Todas as coisas eram comuns. Sabe por que isso? Porque eles esperavam Cristo, não era para aqui um ano, era para agora. É como se ele dissesse, de que me adianta 2 vestes, eu não vou nem usar, já estou subindo. Eles esperavam Cristo constantemente. As coisas da terra não aprisionavam eles, porque eles aguardavam o céu 24 horas. Glória seja dada o nome do Senhor. 1 João 2:9, 2:9, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 9. Já nós estamos tratando essa questão que quando a ovelha age contrária à natureza abominável, olha só o que diz, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em quê? Em trevas. Eu digo assim, ó, eu sou crente, eu ando na luz, Cristo está comigo, mas eu não quero nem papo com a graça. Aí Deus diz assim, ó, até agora você está em treva, meu filho. Você diz que vive uma luz, anda nela, mas não consegue olhar para o teu irmão. Ele diz, você ainda está em treva. O Cristo não habita aí ainda. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver outro versículo, nessa mesma carta. E aí ele é chamado de quê, João? O apóstolo do... Avalie se o homem não tivesse amor, viu? É porque o amor de Deus é diferente do amor do homem. A gente olha Deus com amor diferente. As pessoas olham Deus com amor, como se Deus passasse a mão por cima, não é assim? O amor de um pai é, o filho pode ter cometido o pior crime, mas se ele tiver condição, ele faz o quê? Ele paga a fiança e liberta. O amor de Deus é assim? Se Deus, um filho desse, vamos pegar aqui, trazendo para o nosso lado aqui, se o filho de Deus cometesse aquele crime e fosse preso, Jesus amaria, Deus amaria da mesma forma, mas ele ia ficar lá até pagar o último centavo. Porque o amor de Deus, ele é diferente. Deus prova que ama corrigindo e sendo justo. Um pai paga a fiança, aí ele não pagou pelo que ele cometeu. Ele não foi absolvido. Não foi justificado, foi arrancado de lá. Deus não, está perdoado, mas vai ter que pagar pelo que cometeu. Por isso que as pessoas olham o amor de Deus diferente. Então ele está dizendo aqui, a pessoa diz que ama, anda na luz, mas se não ama o irmão, Deus diz, não tem amor aqui, eu não estou aqui, porque você está em treva, e a Bíblia diz que não há nenhuma concordância entre Cristo e Belial, entre as trevas e a luz, não há. Ele está separado. Versículo de número... Deixa eu me achar aqui. 11. Versículo 11. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas. E não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmão, quem não consegue amar o outro, além dele estar nas trevas, de andar nas trevas e estar em trevas, ele não sabe para onde ele está indo. Ele acha que está indo para o céu. Mas como diz para José, só se for da boca de uma onça. Porque o céu de Jesus não é para quem aborrece o irmão, é para quem ama o irmão. É para quem aceita ele independente das diferenças que há.
Bendito seja o nome do Senhor. Então ele disse, ele não sabe para onde está indo, por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio nos cega. Lembra daquele ditado? Que alguém disse, esqueci do autor da frase agora, mas não do que ele disse, que o ódio é um veneno que eu bebo e eu espero que a outra pessoa morra. Como é que pode? Eu vou tomar aqui um copo de veneno, aí eu vou só esperar a queda do Marcelano, vai já cair fulminado. Se foi eu que bebi, então não compensa, irmão. O ódio não compensa. O amor, sim. Porque por isso que o amor, ele supera todas as coisas. Ele é paciente, ele sabe esperar, ele perdoa. Bendito. E eu vou dizer outra coisa, aproveitando aqui que eu estou lembrando de perdão. Diga comigo, perdão não é opcional. É mandamento. Aprenda isso. Quando eu sentir, eu peço. Você nunca vai sentir, que o diabo não vai deixar você sentir a vontade. Você vai mesmo sem estar sentindo, ainda que não estando gostando daquela pessoa pelo que fez, mas você vai até lá e pede. Porque quando você pede, Deus rompe uma barreira, quebra, e na hora a lágrima desce, Deus começa a trabalhar, porque perdão é mandamento. Como eu sei que é mandamento? Jesus disse, se vocês perdoam uns aos outros, o vosso Pai perdoa o pecado de vocês. Se você não perdoar, tão pouco o vosso Pai perdoará o vosso. Então ele não deixou a opção, é mandamento, não é opcional. Devemos saber andar um com o outro. Quem diz amém? Versículo de capítulo 3, agora, da mesma carta aí, de 1 João, versículos 10 ao versículo 16. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça, que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de... Olha como é que você conhece quando um cristão, ele já está em Cristo e quando não está. Ele diz, quem não praticar a justiça e não amar o irmão, ele não é de quem? De Deus. Não precisa projetar, Marcelo, porque Romanos 8, ele vai dizer que vocês não estão mais na carne, mas no Espírito. Aí ele ampara e diz, se é que o Espírito habita em vós. Aí ele termina dizendo, porque se o Espírito de Cristo não habita em vós, esse tal não é dele. Então nisso é manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde quando? Desde quando você aceitou Jesus, e desde os tempos antigos, a mensagem não muda aí. Ela é uma só. Qual é a mensagem? Que você viu desde o princípio. Amai uns aos... Jesus ensinou muito isso. Amai uns aos outros como eu vos amei a vós. E como foi que ele amou? Se abnegando das coisas. Ele deixou o céu por mim, por você. Ele morreu por mim, por você. Então repare que o amor, você tem que se desprender de algo para conseguir amar o seu irmão. Descer do seu pedestal, descer do seu ego, engolir muitas coisas, nós temos que engolir, ou não conseguiremos amar. E isso acontece orando, consagrando, lendo a Bíblia, pedindo graça a Deus, e aí nós conseguiremos andar em amor. Bendito seja o seu nome. Versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as obras do seu irmão eram o quê? Justas. Verso 13. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Isso daí já estava dito na Escritura, que o mundo não nos amaria mesmo. Verso 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos a quem? Morte sem Cristo, vida com Cristo. Não está falando de morte física. Ele está dizendo que você descobre que você já está na vida quando você ama. Quando eu e você não amamos o irmão, nós não estamos na vida ainda. Ele diz, é nisto. Você descobre que você está na vida quando você ama o irmão. Porque quem não ama o seu irmão permanece aonde? Na morte. Quem não consegue andar, ainda está morto espiritualmente. Verso de número 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. A gente pensa
Marcelane, que o homicida quem é? É quem tira a vida da pessoa com uma facada, ou envenenando ele, ou fazendo qualquer outra coisa. Você pode tirar a vida de uma pessoa com palavras. Sim ou não? Você pode matar uma pessoa espiritualmente com a palavra que você dá. Não amando ela, você pode matar ela, se sentir rejeitada e acabar fazendo uma besteira por conta disso que você desprezou. Então repare que ele diz que o homicida aqui não é quem tira a vida física aqui. Você também e eu podemos ser um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. João estava tratando com os irmãos. Verso 16. Conhecemos a caridade, e nisto que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida um pelo outro. E sabe o que é mais triste em tudo isso? Quando essas coisas acontecem, escute o que eu vou lhe dizer. O mais triste de tudo isso, quando acontece em nosso meio, é que ao invés de chorarmos, nós sorrimos. Olha o que diz Tiago 4, 9 ao 12. Ao invés de nós chorarmos, nós estamos sorrindo muitas vezes. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Verso 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Aí ele vai dizer no 12, que só existe há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Ou alguma versão que julga o servo alheio? Repare que muitas vezes, quando estamos indiferentes, em vez de cairmos aos pés da cruz e dizer, perdoa-nos, nos ensina a amar, muitas vezes nós estamos sorrindo, estamos achando bom, porque tem alguém que está caindo no nosso meio, está quebrando a cara, ele merece mesmo, ele está assim porque merece, ao invés de estar lamentando e chorando as nossas misérias. Quem está entendendo diz amém. Só o amor de Deus plantar nos corações dos homens, ele pode derrubar as barreiras, irmão, da desarmonia. 1 de João 4. Nós estamos já finalizando. Vamos ler uns versículos aqui. Amados, não creais em todo espírito. A partir do 7, Marcelano. A partir do verso 7. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece quem? Quem ama, além de ser nascido de Deus, conhece a quem? A Deus. Quem não conhece um pai? Se você nasceu dele, são seus pais, você conhece ele. Quem é nascido de Deus e ama a Deus, conhece a ele, porque é nascido de quem? De Deus. Verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Se eu não amo e digo que conheço a Deus, eu não conheço Deus. Porque Deus é amor, e se eu não amo, logo eu não conheço quem é o próprio amor, quem é a própria essência do amor. Porque nós temos amor, Deus não, Deus é amor, é diferente. Então, se Deus ele é amor, e é Ele quem dá esse amor, e se eu não tenho esse amor, logo eu não posso conhecer o dono deste amor. Verso 9. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. O amor aí de Deus, ele foi reconhecido nisso daí, ó. Ele foi manifestado nessa caridade, neste amor, que ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos viver. Versículo 10. Nisto está a caridade, não em que nós temos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar a quem? Uns aos outros. Verso 12, Marcelano. Isso tem que ficar inculcado, nos irmãos. Vamos ler até terminar essa passagem para ficar inculcado a questão do amor em vocês. Ninguém jamais viu a Deus.
se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu. Você presta atenção, Deus enviando, o Filho morrendo, o Espírito ainda está revelando aí esse amor que ele está em nós, a Trindade trabalhando junto para nos unir a ele. Verso 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. E quem está em caridade está onde? Em Deus, e Deus está onde? Se eu não tenho amor, Deus não está em mim e eu muito menos nele. Verso 17. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Não se preocupe com esse dia, porque se o amor de Deus está em você, você pode ficar tranquilo. Bendito seja o nome do Senhor. E nisso tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Verso 18. Na caridade não há o quê? Temor. Não existe temor, irmão, na caridade. Antes a perfeita caridade lança fora o quê? O temor. Porque o temor tem consigo o quê? A pena. E o que teme não é perfeito em caridade. A caridade, ela lança fora o temor. Verso 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora eu pergunto, quando Deus te amou, você e eu éramos bons? Nem agora somos. Avaliando de aceitar a ele. Porque o padre até frisou ontem sobre a questão que Deus, ele provou o seu amor, amando a nós, sendo ainda os seus inimigos ou pecadores. Repare que aos Efésios ele diz que os homens deveriam amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, ele se entregou de qual forma? Quando Cristo morre pela igreja, a igreja ainda não era igreja. Na nossa ótica, ainda que para ele já existia, pela questão dele ser presciente, mas não existia. Não sabíamos quem ele era, não tínhamos entendimento de Deus. Nós andávamos errado pelo mundo, fazendo o curso da nossa vida, andando de todo modo. Mas ele morreu, mesmo ainda que a gente não o merecesse. Então nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. E se nós, sendo pecadores falíveis, ele amou a nós, e por que nós não vamos amar os irmãos? Se ele me amou sem eu merecer, por que eu não vou amar agora? Aqui está o padrão. Verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem nunca viu? Se eu não conseguir amar os irmãos que eu estou vendo, a gente convive junto, participa aí do almoço, de jantar, de merenda, está todo tempo junto, se não consegue amar, como vai amar Deus que nem vê Ele? Como você consegue amar? Porque nós aprendemos que nós amamos a Deus amando os irmãos. Para finalizar, eu quero aqui traçar uma linha de raciocínio aqui, levando você a entender o que Deus sempre quis, desde o começo, para mim e para você. Quando você olha para Gênesis, no capítulo 3, o versículo número 8, o homem ele vai pecar contra Deus. Deus, ele mantinha uma comunhão, no princípio, Deus andava em comunhão direta com o homem. A Bíblia diz que, na viração do dia, Deus descia ali e conversava com Adão. Só que Adão, ele vai pecar, e aí ele vai perder esta comunhão com Deus. No capítulo 3, versículo 21, Deus vai ter que matar um animal para poder vestir a Adão.
E o sangue ali já era a tipificação do sangue de Cristo, que através da sua morte, ele nos vestiria com as vestes da salvação. Então o sangue foi derramado para poder ele ser vestido com a pele daquele cordeiro. Então Deus matou o animal, vestiu eles, e aí eles começaram novamente a ter uma comunhão com Deus. Mas é bem da verdade que quando a gente chega e você olha para o livro de Gênesis, você entende que das palavras-chave do livro é o verbo andar. E a Bíblia diz que Deus andou com Enoque, ou Enoque andava com Deus, Gênesis 5:22. A Bíblia diz também que Noé andava com Deus, no capítulo 6 e no versículo 9. E a Bíblia também diz que Abraão andava com Deus, 17:1, 24 e 40. A Bíblia mostra que Deus está andando com o homem. Ele descia no jardim, na viração do dia, e conversava com Adão. Aí ele intensificou mais um pouco, ainda que ele pecando, mas ele mata o animal, veste ele. Aí ele vai intensificar mais um pouco, de qual forma agora? Andando com eles. Quando chega no livro do Êxodo, aí Deus diz assim, ó, eu não quero mais só visitar no final de tarde, eu não quero só andar, agora eu quero habitar. Aí quando você olha para a questão de habitar, em Êxodo 25:8, ele dá uma ordem para Moisés construir o tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do povo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Deus disse, eu não quero agora só andar, eu quero habitar. E os irmãos sabem que a habitação tem a permanente e tem a temporal. Não vamos falar disso. Eu quero só mostrar que Deus agora deseja habitar com o povo. Depois de habitar, que o tabernáculo ali, nós sabemos que era justamente a tenda. O tabernáculo ficava no centro, as tribos ficavam atrás, na frente e dos dois lados. Quando se projeta uma imagem hoje dela, que a pessoa faz num gráfico, ela está tipo no formato da cruz, a tribo, o tabernáculo está no meio, porque Deus é o centro, ele estava no centro, e ao redor estava a tribo, Deus estava no meio do povo, tendo comunhão com ele. Então Deus diz, eu quero habitar agora com vocês, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Depois de habitar, que ele está habitando com o povo, esse povo ele vai pecar, a glória vai embora de lá do tabernáculo, porque quando a arca da aliança é levada, e a nora do sacerdote ali, ela está, na verdade, com dor de parto e começa a dar luz, alguém diga, não se preocupe, você está tendo um filho, um varão. E ela diz, e não querendo saber disso, não fez conta, ela chamou o nome do menino de Icabô, foi-se a glória de Israel. A glória foi embora. Mas quando Salomão, ele constrói o templo, repare que Deus visitava, Deus começou a andar, Deus começou a habitar, a glória vai embora, aí Salomão constrói o templo, e a glória voltou para o templo, e diz a Bíblia que os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque a glória encheu toda a casa, bendito seja o nome do Senhor. Mas em Ezequiel 8:4, 9:3, 11:22, 23, a Bíblia diz que Ezequiel vê a glória de Deus indo embora do templo novamente. Essa glória ela vai embora. Mas quando chega em João, no capítulo versículo 14, essa glória vai voltar. Só que essa glória não volta mais para um templo de pedra. Essa glória volta para um templo, um corpo humano chamado Jesus. Porque no original grego não está, e o verbo se fez carne e habitou. O habitou no grego está escrito, e o verbo se fez carne e tabernaculou. Cristo era o tabernáculo de Deus ali entre os homens. O tabernáculo representava Cristo. A glória de Deus estava no tabernáculo. Jesus, ele é o tabernáculo, e o Deus que está naquele homem é a glória de Deus está ali, naquele tabernáculo humano. A glória está nele. Agora, esta glória está novamente entre o povo, está ali Jesus entre o povo, e a glória está ali. Ele está novamente no meio do povo. Só que a Bíblia diz que os homens vão matar a Cristo. E ele vai ser assunto aos céus. Só que a glória, que ela conversava com o homem, andou com o homem, habitou ali entre os homens,
Agora ela está, sabe aonde? Ela está dentro de mim e de você. A Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. O Deus que conversava com o homem, que andou com o homem e que habitou entre os homens, agora habita dentro de você. Ele está morando em você. Bendito seja o nome do Senhor. E por Ele estar morando em nós, é possível ter união um com o outro. Só existe uma forma de não termos, é se Deus estiver no Juscelino e não estiver em mim. Mas o Deus que está nele, estando em mim, nós conseguimos suportar uns aos outros em amor. Nós podemos amar uns aos outros, independente das diferenças que há. Nós conseguiremos amar uns aos outros. Eu convido a igreja para ficar de pé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome